Olá, sejam bem-vindos a esta palestra que levo até vocês. É um prazer enorme participar pela segunda vez nesta maior feira virtual de emprego em Portugal. É um enorme prazer juntar-me a vocês e poder, nos próximos minutos, mostrar-vos 5 princípios básicos para ter sucesso no LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e atualmente trabalho na difusão e na evangelização de um uso eficaz desta rede para, entre outros objetivos e propósitos, procurar ajudar os profissionais a procurarem novos desafios, a procurarem aqui novos projetos profissionais. Ao longo desta palestra, procurarei mostrar-vos 5 princípios fundamentais que devem orientar a vossa ação aqui na rede. Será uma palestra prática, incidindo claramente sobre a plataforma, para que vocês possam experienciar e viver e identificar os pontos que devem agora corrigir ou retificar naquela que é a vossa ação do LinkedIn. E você? Já faz parte desta rede profissional com mais de 575 milhões de utilizadores em todo o mundo? Pois é, o LinkedIn tornou-se nos últimos anos uma ferramenta fundamental no mundo dos negócios, mas também no mundo da empregabilidade. Hoje este é um espaço que tem trazido não só pessoas que hoje procuram novos desafios, mas também pessoas e empresas que hoje procuram os seus candidatos. Há hoje um espaço especial dedicado a essa mesma operação de busca e de procura de emprego. Estes quase 2 milhões e meio de portugueses têm hoje uma ação cada vez maior. Há um incremento significativo naquela que é a adoção e o uso da rede, mas nem sempre feito da melhor maneira. Princípio número 1. Mindset. Um dos aspectos mais importantes que gostaria de vos deixar aqui nesta palestra é exatamente a vossa forma de olhar e de interpretar a utilização desta rede. A rede LinkedIn foi durante muito tempo uma rede apenas e só orientada para as questões do emprego. Muitas das pessoas olhavam para a rede como um portal de emprego. Ela efetivamente hoje é muito mais do que isso. E hoje não só as vossas práticas orientadas de uma procura ativa de emprego são relevantes, mas também a percepção clara de que é hoje uma rede bem mais, digamos, com bem mais objetivo, bem mais fundamento de ser aqui uma verdadeira rede dos profissionais, onde os profissionais aqui podem beneficiar dos mais diversos contextos que esta rede oferece. Não só hoje a possibilidade que permite a cada um e confere a cada um de vocês uma proximidade aos seus públicos, às vossas, eu até chamar-lhe tribos de especialidade, podendo aqui o utilizador quase que se misturar junto desse novo ecossistema, que para muitos é um novo ecossistema, um novo país, uma nova área de negócio ou uma nova área de especialidade. O LinkedIn traz também uma oferta e um acesso a conteúdo formativo e a conteúdo relevante que é hoje proposto e publicado por milhares de profissionais que diariamente aqui vão também divulgando aquelas que são as suas áreas de conhecimento e expertise. Há hoje um espaço também excepcional para o utilizador hoje dialogar num clima de maior proximidade com os seus clientes, com os seus potenciais clientes. Há todo um conjunto de motivações que não o deve tornar indiferente e não o deve também tornar aqui ausente ou até distante desta rede. Uma rede que deve, de alguma maneira, ser usada e bem usada. Uma rede que deve ser aqui acedida com a regularidade que este tipo de espaços hoje exige e também com aquilo que são os objetivos de cada um de vocês, que é o seu objetivo na procura de um novo projeto profissional. Nesse contexto, importa entender que o LinkedIn tem hoje
várias características, ou seja, ou várias tipologias de páginas. Desde logo, as páginas pessoais são as que predominam dentro desta esfera deste espaço. Mas também as páginas empresariais são também hoje páginas relevantes também no contexto desta mesma empresa, desta mesma rede profissional. Nesse contexto, percepcionar então que devemos conhecer claramente aquilo que é o ecossistema desta rede, a rede feita de pessoas que se organizaram em empresas e ou grupos, pessoas que hoje aqui procuram também ganhar um espaço dentro do seu marketplace, dentro da sua área profissional. Então o primeiro pilar é fundamental, este pilar de termos aqui um mindset que nos traga proatividade, que nos traga energia, que nos traga movimento também, porque só deste movimento poderá surgir a sua nova oportunidade. No segundo ponto, o ponto relacionado com as configurações. Hoje, esta presença do LinkedIn tem por detrás um conjunto de aspectos, de elementos de configuração que importa que o utilizador tome consciência. Esse contexto é hoje acessível através da página inicial com acesso à área de configurações e privacidade. Aqui, o utilizador visita um conjunto de elementos que são relevantes de ativar ou desativar, de habilitar ou desabilitar, para permitir e configurar aqui uma maior visibilidade dos seus perfis. Este tópico insere-se claramente neste segundo princípio importante, o princípio da estratégia. E aqui a estratégia começa exatamente por estes pressupostos iniciais, com o entendermos claramente aquilo que podemos e não podemos partilhar ou divulgar. Nesta área de configurações, destaco a área dos e-mails, que é sempre uma área preocupante, devendo o utilizador, no seu caso, adicionar aqui todos os seus e-mails ativos. Por outro lado, na área de privacidade, deva editar o seu perfil público, garantindo que ele está visível e garantindo também que ele tem um URL personalizado. O URL esse que vai depois ser colocado nos seus currículos, cartões de visita ou outros espaços para melhor dar a conhecer a sua presença, o seu perfil. Depois, o aspecto da visibilidade do e-mail. Para si que está hoje à procura de um novo desafio, a visibilidade deve ser máxima. Não devemos hoje deixar que o utilizador visite o nosso perfil do LinkedIn e esbarre num bloco que lhe permita ou que lhe deixa aqui o seu acesso, o seu contacto quase inacessível. Depois, perceber aqui também outros ajustes associados, por exemplo, à opção de visitantes do perfil, ou seja, retirando, em alguns dos casos, esta listagem de pessoas aqui, ou seja, não levando o utilizador a dar-lhe outras sugestões, outras pessoas com funções similares às vossas. Depois, para além desta opção, as opções também de compartilhar alterações ao perfil. Sugerindo aqui que devam manter a opção não, permitindo aqui que possam agora alterar convenientemente o perfil, não dando aqui aso de alguma maneira, a notificações ou até a comunicações indesejadas. Outras opções associadas aqui a uma opção que deve estar ativa, a opção de nome e título. A opção de modo privado deve ser usada QB, para que desta forma o LinkedIn lhe demonstre sempre todos os visitantes que estiveram e percorreram o seu perfil. Informação essa que deve ser conhecida e identificada diariamente. Depois, nas áreas de anúncios ou na área de comunicação, há também outros elementos que devem agora merecer da vossa parte, da sua parte, uma atenção devida. Chamo a atenção desta área da frequência de e-mail, como talvez o mais relevante e interessante neste contexto. Bom, estas configurações hoje são importantes na hora de identificarmos estrategicamente que posicionamento é que queremos aqui colocar. E nesse posicionamento vamos, de alguma forma, ao vosso perfil. Vamos ao seu perfil
identificar aqui pontos de melhoria, pontos que hoje poderão ser capitais na maior ou menor visibilidade do seu perfil. Um dos aspectos importantes é a garantia de que o seu perfil tem o estatuto de perfil campeão. Este perfil campeão é um estatuto que é dado ao utilizador que preenche os campos fundamentais do seu perfil. A saber, uma fotografia, um resumo, um cargo atual, uma formação académica e 5 competências. São estes os elementos obrigatórios no contexto de um perfil campeão. Mas atentemos com maior destaque. O primeiro elemento importante nesta estratégia está relacionado com o idioma. Devem colocar o vosso perfil em mais do que um idioma. Ou com o idioma que está agora compatível com o mercado que vocês hoje procuram. Depois, devemos editar este cartão de topo para não só usarmos a imagem de fundo, associando aqui uma imagem à nossa área de negócio, de expertise, e uma imagem mais credível. O que diz a sua fotografia do LinkedIn. É um desígnio importante na hora de nos posicionarmos aqui na rede. Depois, um bom título. O título hoje marcará um dos primeiros pontos-chave no acesso ou não ao seu perfil. Este título deverá conter o cargo ou os cargos que desempenha ou que desempenhou ou que pretende vir a desempenhar. E também, associado a esses cargos, as áreas de expertise que o diferenciam face aos outros utilizadores, aos outros profissionais. Mostre-me o seu título e eu dir-lhe quem é. Depois, a colocação do código postal da sua cidade ou até da cidade para onde pretende trabalhar. Depois, um resumo que hoje deve ser redigido e construído à luz do seu recrutador. Procura um profissional com estas competências, com estes anos de experiência, com estas áreas de atuação. Olá, eu sou o José e poderei e posso ajudar a sua empresa a atingir melhores resultados. Ao longo dos últimos anos fiz, blá, 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 atingi isto. Este resumo deve ser pensado no utilizador que está ali a beber as informações para selecionar ou não o seu perfil para novos contactos. Para além deste texto, que é obrigatório, podem carregá-lo também com conteúdos multimédia, ajudando também o outro utilizador a visualizar alguns dos seus projetos mais relevantes, das áreas mais relevantes. Depois, devem aqui adicionar várias secções. Este perfil hoje deve estar bem preenchido, completo, passando aqui a autenticidade e a credibilidade que o vosso posicionamento estratégico assim o exige. Mesmo que hoje estejamos em processos quase de afastamento de uma área onde provavelmente curricular ou profissionalmente estivemos associados, não é bom mantermos esse silêncio nessas mesmas ações. Ou seja, mantermos o silêncio sobre essas experiências. Cada um de nós teve um percurso profissional e académico que não se deve, de alguma maneira, esconder, por forma a passar essa transparência e credibilidade com o utilizador. Sim, o recrutador hoje percepcionará esses pontos de omissão que poderão matar a sua credibilidade e poderão matar a sua visibilidade. Preencham e, ao preencherem a vossa experiência de trabalho, não só indiquem aquilo que são o vosso cargo, mas também o descritivo com as suas principais responsabilidades. Sem o qual nós nunca entenderemos o que é que, por exemplo, um gestor de projeto poderá ter feito ao longo de 4 ou 5 anos numa determinada organização. Preencham também elementos associados aqui a outras áreas da vossa atividade, da vossa experiência, não só certificados, cursos, projetos, idiomas, são alguns dos pontos-chave para incluir. Depois, a inclusão também de competências. Competências essas que hoje
devem ser listadas aqui, são competências para as quais os membros da vossa rede poderão depois certificá-las como também pessoas que trazem valor dentro destas áreas. Mas além destas recomendações de um clique, ou de recomendações com palavras, temos também as recomendações escritas, das quais vocês poderão e deverão solicitar à vossa rede estas provas de valor que poderão ser úteis e importantes para na hora de fechar um contacto com vocês. Certamente que não terão impacto nas pesquisas, mas terão impacto na força do vosso perfil do LinkedIn. Princípio número 3. Conexão. Neste princípio de conexão, convido-vos a clicar no separador Minha Rede, mas antes a perceber que contactos devem agora fazer parte da vossa rede de contactos. Uma rede hoje que está nivelada a 30 mil. Que pessoas devem hoje fazer parte da vossa rede? Desde logo, a rede deve estar constituída por pessoas de áreas alargadas. Ou seja, tendo aqui um primeiro pilar associado aos consultores de recursos humanos, aos recrutadores, pessoas que hoje têm funções específicas de recrutamento e seleção de pessoas. Estas pessoas hoje poderão ser acessíveis através da pesquisa também. Ou através, por exemplo, da identificação de uma, por exemplo, empresa, para que, após a visita à mesma, eu possa agora clicar para visualizar os funcionários. E aqui identificar aqueles que tenham funções mais associadas à minha área de expertise. Em algumas das empresas de consultoria, essas pessoas estão hoje mais ou menos identificadas. Noutros casos, essa identificação é menor. Há aqui um trabalho de investigação e de pesquisa aturado para selecionar essas pessoas. E quanto mais próximos vocês estiverem das pessoas que hoje aqui passam o dia a recrutar, maiores seguramente serão as chances de serem contactados por recrutadores. Esta é a primeira tipologia de pessoas. A segunda tipologia serão, por exemplo, as pessoas que hoje, em algumas das organizações, por exemplo, numa determinada empresa, poder também clicar nos seus funcionários para, por exemplo, identificar nessas mesmas empresas os responsáveis de recursos humanos ou os responsáveis de recrutamento e seleção. Numa terceira tipologia de pessoas, falamos nos vossos pares. Cada um de vós deve agora associar-se à vossa comunidade de prática, aos especialistas, às pessoas que hoje lideram também nas vossas áreas de expertise algumas das organizações e alguns dos projetos mais relevantes. Hoje muitas dessas pessoas também funcionam e também são recrutadores. Hoje a função do recrutamento não está só associada a estes profissionais de recrutamento e seleção. E hoje muitos dos profissionais acabam por fazê-lo também através aqui do LinkedIn. Por último, pessoas hoje que possam também constituir aqui pessoas do negócio ou pessoas de uma determinada área de localização ou até CEOs ou CFOs também possam eventualmente em alguns contextos serem perfis interessantes para vir a estarem integrados. Diz-me quem conheces, dir-te-ei quem é. Não é só quem tu conheces que é importante, mas é quem te conhece a ti que também é importante. Não deixem de pensar nestes dois vetores importantes. Quando aqui, neste processo onde nós procuramos aqui profissionais, é importante entender que, em alguns dos casos, quando procuramos solicitar uma determinada conexão, devemos fazer uma personalização desse convite. Desta forma, aumentaremos as chances de sucesso desta mesma operação de convite. Há várias formas de convidar, como já há pouco mostrei. Seja pela pesquisa por palavras, seja pelas empresas, seja também pelas universidades. Hoje,
ao identificar uma determinada universidade, é possível identificarmos todos os seus ex-alunos, permitindo, através desta página, conhecermos e identificarmos todos eles. Pelo menos os que estão registados ou que se registaram como tal. É um recurso valiosíssimo e mostrei-vos aqui já um conjunto alargado de opções de pesquisa. Esta conexão hoje é, como vos disse, fundamental. E não só é importante esta conexão, mas também depois a conectividade e eu diria aqui, se calhar, puxando ao quarto pilar que vos queria trazer, o pilar da energia. A energia com que nós vamos colocar para transformar este mero contacto online num contacto efetivo, num contacto real, num contacto onde possamos aqui interagir com a pessoa, procurando aqui desenvolver um contacto com vista ao nosso projeto, a uma candidatura, a um novo desafio profissional. Essa energia é fundamental. A energia no contacto com as pessoas, a energia também para, por exemplo, aqui podermos também a energia de identificarmos aqui as diferentes oportunidades que estão e que surgem no LinkedIn. Importante dizê-lo que hoje as empresas podem utilizar várias formas de anunciar essas oportunidades. O portal de vagas é uma das páginas, um dos locais, mas não é o único. Hoje as empresas colocam uma oportunidade para ficar aqui inscrita, mas também podem hoje também fazê-lo, por exemplo, na sua própria página de empresa. Identificando aqui e lançando aqui as suas oportunidades. Também essas oportunidades hoje podem surgir nas centenas de grupos que o LinkedIn está e tem. Grupos esses que receberam recentemente um novo upgrade, um ponto de melhoria também para estes mesmos grupos. Grupos hoje que se podem identificar através do separador de soluções. Para identificar aqui, embora brevemente estará mais destacado. Hoje, os utilizadores também, através da página inicial, também é possível, quando fazemos scroll, é possível ver algumas das empresas a identificarem também oportunidades através do feed dos seus colaboradores. E claro, por fim, a opção mais interessante, mas também a mais desafiante, que é a opção que leva hoje muitos dos recrutadores ou dos profissionais a recrutarem ou a procurarem ativamente pelo seu perfil. E estas são seguramente hoje mais de 80% das oportunidades. Energia para as relações, energia para consultar as vagas, energia para visitar os grupos. Há, de facto, muitas áreas para aqui colocarmos a nossa operação. Para além destas opções que vos mostrei, também é importante deixar-vos aqui algumas pequenas notas. Hoje, quando identificamos uma determinada função, um determinado cargo, hoje o LinkedIn oferece para os utilizadores avançados das contas do Job Seeker, entre outras, a possibilidade de percepcionar dentro dos candidatos à vaga aquilo que é o vosso posicionamento sobre aquilo que são as principais competências, as tais skills que vocês identificaram anteriormente, mas também os níveis de expertise que, de alguma forma, e a comparação deles com os restantes candidatos. Há efetivamente aqui um conjunto de informação alargada que os utilizadores de contas avançadas têm, mas que, eu gostaria também de destacar isso, se ainda não fez, ainda a sua curva de aprendizagem do LinkedIn ainda é relativamente pequena, considero que se calhar não é ainda produtiva a componente das próprias contas avançadas. Hoje, efetivamente, quando promovemos aqui uma candidatura, é possível hoje consultar e analisar diversos detalhes das diferentes organizações. Não só percepcionando as características destes mesmos funcionários, percebendo a curva de crescimento dos seus colaboradores e até a distribuição dos mesmos e o número de contratações por função. Há efetivamente muitos detalhes que hoje
conseguimos pesquisar através do LinkedIn. E é, obviamente, aqui a energia que vos coloco aqui, a energia relevante para irem bebendo toda essa informação. Bom, o último pilar é o pilar da ação. Queremos hoje que vocês sejam utilizadores não reativos, mas os utilizadores que aqui visitem o LinkedIn diariamente. Diariamente para procurarem tudo e também para se mostrarem, para se posicionarem. A página inicial é onde tudo começa. Seja para dedicarem um importante momento do dia para ouvir e escutar o que outros dizem, e não só promovendo essa escuta, mas também promovendo a participação. A participação nas atividades, a participação nos conteúdos que a vossa rede vai colocando. Hoje não podemos só pensar que queremos que as pessoas interajam sobre o nosso conteúdo, mas também queremos que teremos que interagir primeiramente com o conteúdo dos outros. Hoje, se deixarem essa interação, poderão originar que o conteúdo do Tiago, se eu deixar de interagir com ele, esse conteúdo poderá desaparecer do meu feed, bem como o meu conteúdo desaparecer do feed dele. Para que eles se mantenham ativos, eu necessito de manter também ativa também a nossa conversa, a nossa interação com o conteúdo. Desta forma, o LinkedIn perceberá que o vosso recrutador tem conteúdo relevante, percebendo também que hoje, quando falarem, quando publicarem algum conteúdo, esse conteúdo estará hoje mais visível no feed do seu recrutador. E este conteúdo hoje pode ser feito, a estratégia de conteúdo pode ser diversa. Mas uma estratégia que deve primar pela regularidade, pela consistência dos conteúdos, pela uma coerência dos mesmos. Não queremos falar de tudo. Falando das coisas que hoje podem ajudar à nossa diferenciação. Sejam conteúdos relevantes, publicados por outros, noutras sites ou revistas. Seja também algum do nosso percurso formativo, dos livros que nós lemos, as menções a outros utilizadores, as referências ao bom trabalho desempenhado por outros. Há toda uma ação que deve trazer aqui um objetivo. O objetivo de, quando as pessoas percebem o que nós publicamos, percebem também um pouco do que nós somos. Diz-me o que escreves, eu dir-te-ei quem és. Deverás ter essa atenção para perceber que hoje, quando publicas, estarás a levar o conteúdo não só aos membros da tua rede, mas hoje, por exemplo, a outros que, como o caso do Tiago, acabou por estender o conteúdo do Fábio mais longe para uma outra rede acrescida. Estes conteúdos hoje são importantes e devem ser aqui identificados, não só em imagem, mas também em vídeo, que é hoje um fabuloso meio para partilhar algum do conteúdo. A aplicação hoje permite que a gente capture vídeos até 10 minutos para que aqui possamos dar conta de alguma atividade ou até mesmo podendo aqui ter quase um papel de entrevistador por um dia, podendo aqui em alguns dos eventos até colher algum tipo de opinião por alguém. E muitas das vezes esse alguém, que pode ter aqui uma áurea e uma ação tão forte e tão visível, pode de alguma maneira também arrastar-vos nesse processo. São várias as histórias hoje de profissionais que, tendo identificado outros utilizadores pelas suas boas práticas, também acabaram por beneficiar dessa exposição. Estas tarefas, como vos disse, devem ser contínuas, constantes. Não podemos vir hoje ao LinkedIn e só vê-los daqui a um mês. Ou só olharmos para o aplicativo do emprego. Embora sejam relevantes, há aqui toda uma outra operação que deve ser desenvolvida por vocês. 5, 10 minutos por dia hoje podem ser suficientes. Nos próximos minutos mostrarei aquilo que pode ser hoje o dia-a-dia de um qualquer profissional. Que ao início do dia, a meio do dia ou no final do dia, abre o seu perfil do LinkedIn. E abre a sua conta no LinkedIn para, numa primeira fase, ouvir o que se publica na sua rede.
Em alguns dos casos, podendo até, por exemplo, no limite, deixar de seguir algumas pessoas, procurando desta forma melhorar ainda mais o seu feed, para que ao seu feed chegue conteúdo relevante. Depois, procurando em alguns dos casos também interagir com alguns destes utilizadores, podendo dar-lhes esse mesmo destaque, trazer-lhes algum insight interessante, reforçar algum ponto de vista. Alguns minutos passados e o utilizador visita uma nova área. Agora, procura analisar todos os convites que lhe foram formulados no último dia, aceitando, ignorando outros, e quando aceita, deve, de alguma maneira, deixar uma pequena palavra. Depois desta ação, vem uma ação, sempre relevante e diária, de aqui procurarmos pessoas, como já há pouco mostrei. Esta tarefa pode revelar-se longa. Identifiquem um timing para isso. Identifiquem uma proporção desses mesmos contactos. Bom, de seguida, visito o separador das vagas para me candidatar a algumas, para percepcionar outras. Depois, analiso o separador das mensagens, tentando identificar que mensagens estão por responder, que mensagens ficaram ainda por falar, por atender. Não deve deixar de lado a opção das notificações, procurando perceber as pessoas que interagiram pelo seu conteúdo ou até, como é o caso da Cláudia, novidades na vossa rede, que em alguns dos casos podem ser muito importantes para a vossa ação. Estas tarefas são tarefas básicas, tarefas que devem estimular-vos a repetir, a repetir, a repetir. Avaliem periodicamente as vossas operações aqui na rede, não só ao nível dos contactos, mas também ao nível do número de pessoas que visitam o vosso perfil. Percebendo aqui se esse número aumenta, percebendo também se esse número é revelador das operações e das ações que vocês possam estar a desenvolver. Quanto maior é a atividade, maiores serão as visitas. Quanto maior é o número de visitas, maiores serão as chances de sucesso. Avaliem também o vosso SSI. Este indicador é um indicador que mede e que calcula a sua eficácia na rede. Eficácia é essa que é medida por 4 vetores. A força da sua marca, prospecção de pessoas, interação, publicando ou interagindo sobre conteúdos, e as trocas de mensagens, cultivando aqui relacionamentos nesta rede. Um score hoje abaixo dos 65, 70 pontos é claramente um indicador deficitário de que ainda há muito espaço de melhoria. Mindset, estratégia, conexão, energia, ação. Estes princípios-chave vão, com certeza, contribuir para a sua grande ação aqui na rede. Vão contribuir para o seu sucesso aqui na rede. Vão contribuir para que consiga hoje, de alguma maneira, destacar e dar o salto daquilo que era uma presença muito irregular e, claro, daquilo que era também uma presença sem resultados práticos e evidentes. Chamo Pedro Caramês e convido-vos a todos a acompanharem o meu trabalho aqui pela rede LinkedIn. Estarei disponível também, neste ou noutros meios, para vos ajudar neste crescimento e nesta descoberta desta que é a rede mais importante, a rede de negócios mais importante em todo o mundo.
votos de sucesso e que o Job Summit vos traga aqui o desafio, porque todos esperavam. Até mais.